Bom dia a todos. Mas que bom dia desanimado. Bom dia a todos. Agora sim. Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado aos que puderam estar presentes. É uma imensa satisfação para nós recebê-los. Eu gostaria, antes de nós começarmos, de convidar quem quiser vir mais à frente, ficar mais pertinho da gente, né? Um calor humano nesse sábado geladinho. Fiquem à vontade para vir mais pertinho de nós. Bom, hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo a doutora Carolina de Felipe. Era um grande sonho nosso, na verdade veio de encontro com um tema que nós procurávamos. E então vamos falar um pouquinho do perigo online hoje, né? São tantos os perigos que nós temos aí no nosso dia a dia, que nossos filhos estão expostos, que nós mesmos estamos expostos, e às vezes nós nem sabemos quais são esses perigos. E é muito bacana porque a doutora Carolina, ela é advogada criminalista, ela é graduada em Direito pela PUC de Campinas, mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Ela vai se apresentar aqui também para vocês, mas para que a gente saiba um pouquinho sobre quem é a doutora Carolina. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar, na verdade, a Martina para vir aqui comigo para falar umas palavrinhas sobre a doutora Carolina, porque, na verdade, nessa busca nossa por esse tema, a Martina, quem acabou participando de um evento, conheceu, se apaixonou pela palestra da doutora e veio, né, para o colégio falando, preciso que ela venha, então vou passar para a Má aqui. Obrigada, Fê. Bom dia a todos mais uma vez. E como o Felipe falou, nós agradecemos muito a presença de vocês que estão aqui hoje. Nós também estamos transmitindo essa palestra pela TV Boituva, então é uma grande alegria para nós proporcionarmos esse momento para um público maior. Então, há um mês, mais ou menos, eu estive numa palestra em Sorocaba e tive a felicidade de encontrar a doutora Carolina, e conforme ela foi falando, né, todo esse conteúdo tão pertinente nos dias de hoje, eu pensei, temos que levar a doutora para o Objetivo em Boituva, para conversar com os nossos pais. Então, é uma alegria muito grande tê-la conosco, doutora. E para dar o bom dia para todos, eu também vou chamar agora a Ivani, a dona Nazaré, a dona Graça, em nome da direção e da coordenação do colégio. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia. É uma honra muito grande receber a doutora Carolina de Felipe, porque nós estávamos procurando essa sustentação para passar para os nossos pais, para os nossos alunos, porque a necessidade é urgente. Os alunos nasceram já na era digital, então nós precisamos aprender, ter toda essa sustentação para poder orientar. Nossos alunos, os filhos atuais, precisam da palavrinha limite, daquele tempo lá atrás, que era quando o pai determinava as coisas, porque se liberou geral, e aí não sabe que caminho vai, e aí tem o perigo, porque nós precisamos ficar imersos nesse mundo digital, para poder jogar com nossos alunos, com os nossos filhos, e mostrar que a gente já vivenciou e sabe dos perigos, né? Porque a internet, todo esse mundo digital é importantíssimo para a pesquisa, é importante para os estudos, mas é um perigo para onde vai o caminho, né? As pessoas podem estar pesquisando assuntos horríveis, e se o pai não está orientando, mostrando o diálogo com o filho, e falando, filho, isso não é bom, não faz bem, por isso, porque o filho vai questionar quando ele for maior. Mas o pequeno, nós temos que mostrar que ainda ele não tem idade. E aí o pai tem que saber que o filho tem que ter idade para fazer tais coisas. E ele não está tendo. Ele está deixando como um entretenimento,
fica ali um pouquinho, e aí a criança pode para o perigo do vício, da dependência, que vai ser pior que as drogas. Então, a gente agradece muito, muito, porque ela tem toda essa fundamentação que nós necessitamos, as leis, conhecimento, como nós tivemos também no colégio uma palestra sobre bullying, porque bullying todo mundo fala, todo mundo sabe, mas não sabe da gravidade em relação às leis, a punição que os nossos alunos, crianças, a partir de 12 anos, têm tudo que responder pelos seus atos. Então, não pensa, com 18, 21 anos. Não, tem todas umas consequências. E aí, o mais importante é que a gente vai ter para os pais que estão presentes, principalmente aqui ao vivo, que a gente agradece, porque vocês fazem a diferença. Quem procura toda essa informação, toda esse conhecimento tão de pesquisas, de certeza que a doutora Carolina vai passar, é porque quer o seu filho bem, quer o seu filho feliz, e tem um diálogo com o filho, claro, porque ele vai fazer perguntas e você vai saber explicar por que esse caminho não faz bem para você. Agora, nós precisamos ter esse viral. Quem veio, faz a gentileza, divulga. Divulga, porque nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais coerente, porque depende de cada um para que esse mundo melhore. E as pessoas acham só que são os outros que são culpados, né? Põe a mão na cabeça e fala: o que eu estou fazendo para que eu melhore, minha família melhore, meus vizinhos melhorem, minha cidade melhore, que a gente tanto ama, meu estado, né, São Paulo, meu país, o Brasil e o mundo. Então aqui é um recadinho. Obrigada à TV Boituva por estar participando conosco de um evento tão importante. Divulgue, faça um viral do bem. O bem é maravilhoso e a gente deve sempre fazer o bem. Eu aprendi do meu pai, que sempre o bem se paga com o bem e o mal se paga com o bem. Então desejamos o bem para todo mundo. Felicidades, um bom dia. E aqui está a doutora Carolina para nos ajudar, orientar. Felicidades a todos e muito obrigada. Viva a educação! Bom, vou aproveitar essa salva de palmas, então, e convidar a doutora Carolina de Felipe para vir até a frente conosco, que agora sim, ela quem vai nos dar esse show de palestras. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, como foi dito, eu sou advogada criminalista há quase 17 anos e fiz mestrado em educação. E a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre esse tema. O título da minha dissertação foi Imigrantes Digitais Educando Nativos Digitais. O choque de geração e a adequação de metodologia em sala de aula. E aí eu venho há muitos anos juntando essas duas coisas. A experiência do dia a dia na advocacia criminal e os estudos acadêmicos na educação, especialmente para nativos digitais. Eu estou na sala de aula todos os dias, eu sou professora, e uma parte importante do meu currículo, né, é que eu sou mãe também de um menino de 13 anos e uma menina de 6. Então, também vivo, né, todos os dias na prática, né, como mãe, o que nós vamos conversar hoje. Então, eu gostaria de começar colocando para a gente 2 panos de fundo. O primeiro
é esse contexto dessa história que eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem, que é a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida, quando ela nasceu, foi jogado nela, né, foi colocado para ela uma maldição, que se ela colocasse o dedo numa agulha de uma roca de fiar, ela e todo o reino, todos eles dormiriam por 100 anos. Não foi isso? E aí, gente, o que o rei e a rainha, os pais da Aurora, fizeram diante dessa maldição? Eles, desde que ela era muito pequena, eles disseram para ela: minha filha, você tem uma maldição. Então, roca de fiar é um negócio perigoso para você. Você não pode colocar o dedo na agulha. Então, minha filha, ó, presta atenção. Foto de roca de fiar, vídeo de roca de fiar pequena, média, grande, de madeira, de vidro, de ferro. Foi isso que eles fizeram para ela? Não. Eles mandaram sumir com todas as rocas de fiar do reino, porque isso é uma ilusão dos pais, achar que podem proteger os filhos de todos os males do mundo, acreditar que podem fazer com que os males do mundo sejam afastados dos filhos e que podem proteger os filhos desses males. Só que uma roca ficou lá no alto da torre, porque tem sempre uma que fica, né? E aí, quando a Aurora se deparou com essa roca, ela não só não sabia do mal que aquele objeto podia trazer para ela, como ela nunca tinha visto aquele objeto na vida dela. E ela tinha curiosidade em relação a isso. Então, ela pôs o dedo na agulha e o resto da história todo mundo sabe. Então, o primeiro pano de fundo da nossa conversa é que os nossos filhos só estarão realmente e verdadeiramente protegidos se nós falarmos com clareza com eles sobre todos os males do mundo. Se nós falarmos abertamente com eles sobre os perigos que eles correm, para que, diante desses perigos, eles possam, de fato, reconhecer esses perigos e saberem agir diante desses perigos. Se nós acreditarmos que podemos protegê-los, podemos afastá-los, quando eles estiverem diante desses perigos, eles não saberão como agir. E o realmente perigoso é que eles se aventurem, que eles se aproximem, que eles queiram experimentar por curiosidade, por não ter a dimensão do quanto aquilo pode fazer mal para eles. Esse é o primeiro contexto que eu quero pôr para vocês. O segundo contexto, eu quero trazer aqui a fala, o estudo de Maslow, né, que é um psicólogo comportamental, né, que é bastante usado na área de marketing, de propaganda, mas que também traz uma contribuição para nós aqui, especificamente, no que nós vamos falar. Maslow dizia que as pessoas têm necessidades específicas e que essas necessidades podem ser hierarquizadas. E que a gente pode dizer que nós temos numa pirâmide, né, organizadas numa pirâmide, primeiro, na base dessa pirâmide, as nossas necessidades
básicas de sobrevivência. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, de comida, água, ar, sono, né? Para sobreviver. Então, em primeiro lugar, como seres humanos, nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar as nossas necessidades de sobrevivência. Depois, vem a necessidade de segurança. Então, tanto de segurança física, nós vamos sempre buscar lugares seguros para estar, e isso é interessante que a gente faz isso até muitas vezes inconscientemente. Começa, né, a gente está andando no centro da cidade, começa a chuviscar, todo mundo corre para baixo de uma marquise, né? Isso é a nossa necessidade de segurança, né? Todo mundo ali querendo se proteger. E também de segurança psíquica, né? A gente busca o tempo todo se sentir seguro psicologicamente. Na sequência, vem a nossa necessidade de pertencimento, porque o ser humano é um ser social. A gente quer pertencer a um grupo. Nós nos sentimos extremamente desconfortáveis quando a gente chega num local e a gente está sozinho. A gente passa a vida inteira falando assim: ai, amiga, você vai lá naquela palestra comigo, né? Eu não quero ir sozinha, né? Vamos junta. Ai, vamos chegar na festa junto, você me espera na porta. Porque a gente, né, quer se sentir pertencente. Em alguns momentos da vida, isso é muito forte. Na adolescência, os jovens fazem loucuras para pertencer a alguns grupos, né? Para se sentirem aceitos em algumas turmas. Em seguida, vem a necessidade de estima. E Maslow dizia que aqui, tanto a estima como amor, afeto, que vem dos outros, como a necessidade de desenvolvimento da autoestima, né? Que a gente precisa desenvolver. E, por fim, a última necessidade, no topo da pirâmide, que é a necessidade de realização. A única que não pode ser absolutamente satisfeita, porque a gente sempre pode ser melhor, a gente sempre pode buscar mais, a gente sempre pode estar, né, se desenvolvendo mais. Se eu perguntasse aqui para vocês, pais, rapidamente, assim, o que vocês querem para os seus filhos? De maneira rápida, falasse, vou perguntar aqui, o que vocês querem para os seus filhos? Eu tenho certeza absoluta que vocês responderiam: eu quero que meu filho seja feliz. Eu não preciso aqui perguntar qual é a idade dos seus filhos. Eles podem ter 5, 12, 20, 30. E vocês responderiam isso: eu quero que o meu filho seja feliz. E dentro dessa frase está a ideia de realização. O que é ser feliz? É que ele tenha uma boa profissão, que ele estude, que ele conheça o mundo, que ele seja realizado no que ele gosta de fazer, que ele encontre um bom companheiro, uma boa companheira, que ele case, que ele tenha filhos, né? Muitas coisas cabem dentro dessa ideia de realização. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: onde, de fato, nós estamos colocando o nosso dinheiro, a nossa energia e o nosso tempo? Porque Maslow dizia que nenhuma necessidade pode ser satisfeita se a necessidade anterior não está absolutamente realizada, satisfeita. Aqui, eu tenho certeza absoluta
que nós não temos nenhuma criança, nenhum jovem que passa necessidades básicas, que tem fome, que tem frio, né? Mas não adianta nós querermos que os nossos filhos se realizem. Não adianta pagar a melhor escola, o melhor curso de inglês, se matar de trabalhar para dar o tênis da moda, para levar para Disney nas férias, se eles não estiverem vivendo num ambiente de segurança, se eles viverem num lar de brigas, de violência doméstica, se eles não se sentirem pertencentes à família que eles vivem, se eles não forem aceitos nos grupos que eles estão, na escola, no clube, se eles não se sentirem amados, se eles tiverem a autoestima destruída, muitas vezes pelos próprios pais, que vivem comparando com os irmãos, com o vizinho, com o coleguinha. Não adianta querer que esse filho tenha a melhor nota na escola, brilhe no inglês, seja lindo na apresentação do balé, se ele não se sente seguro, pertencente, amado. Não adianta se matar de trabalhar, pagar tudo para ele, dar todos os presentes e a melhor festa de aniversário, se o que ele mais queria era jantar com você no final do dia. Então, a minha segunda, reflexão e o meu segundo pano de fundo é esse. Onde, de fato, nós estamos empregando o nosso dinheiro, a nossa energia e, principalmente, o nosso tempo, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o que nós temos de mais precioso. Dito isso, a gente começa de fato, né? Eu preciso começar, claro, falando da responsabilidade jurídica dos pais. E os pais, no Código Civil, têm uma responsabilidade jurídica claríssima, né, em relação aos filhos que estão sob a sua guarda ou em sua companhia. Na lei, existe um instituto que nós chamamos de culpa in vigilando, ou seja, os pais têm o dever de vigiar. Se não vigiam, respondem por tudo que os filhos fazem. E aqui, gente, vigiar não é no sentido de ser chato, simplesmente. Vigiar é no sentido de proteger. Vigiar é no sentido de proteção. Porque nós temos que vigiar em duas vertentes, em dois canais. Para que os nossos filhos não façam nada de errado e para que os nossos filhos não sejam vítimas de nada ruim. Então, é nesses dois sentidos. E daqui sai uma das premissas mais importantes, que não existe privacidade nos atos pelos quais eu sou responsável juridicamente. Então, quando eu falo com os jovens, eu digo assim para eles: vocês têm direito à privacidade. Claro que têm. Vocês têm direito à privacidade para tomar banho, para trocar de roupa, para comer, para dormir. Olha quanta privacidade. Nada disso gera consequência jurídica.
Agora, para se conectar, para usar uma rede social, para falar com os outros, para mandar mensagens, isso gera consequência jurídica. Eu não posso te dar privacidade, porque quem responde pelos seus atos sou eu. Então, eu preciso saber o que você está fazendo, porque quem vai responder sou eu. Então, é minha obrigação vigiá-lo. Não porque eu sou chata, mas porque eu preciso te proteger. E aqui, gente, eu uso as palavras do professor Cortella, né? Que eu tenho a honra de dizer, com quem eu dividi o palco em abril do ano passado, nós demos uma palestra juntos, que no livro Família, Urgências e Turbulências, até recomendo que vocês leiam, ele diz o seguinte: a família não é uma democracia, nem a sala de aula, nem a família, nem a sala de aula são democracias. Podem ser unidades participativas, né? Eu posso e devo ouvir a sua opinião, mas não são democracias. Democracia pressupõe direitos e deveres iguais. Na família, não há direitos e deveres iguais. Sou eu que pago os boletos. Não é não? Né? Esses são os deveres, né? Não são direitos e deveres iguais. Não dá, gente, para o pai e a mãe ter os mesmos direitos e deveres de uma criança de 6 anos. Não é razoável. Então, não existe democracia, né? Parece para algumas pessoas que isso soa autoritário, mas não se trata de autoritarismo. Se trata de que cada um tem um papel, e é hora de cada um exercer o seu papel. Então, privacidade para o que não gera consequência jurídica. Para o que gera consequência jurídica, não dá para ter privacidade, porque somos nós os responsáveis. Hoje, a internet é a maior porta para o mundo. Quando nós nos conectamos, nós estamos andando numa rua com 3 bilhões de pessoas. Estima-se que até 2021, metade da população mundial estará conectada. Então, no momento em que eu me conecto, no momento em que meu filho se conecta, e nós estamos nos colocando numa rua com outras 3 bilhões de pessoas. Eu, imagino que haja algumas diferenças por vocês morarem aqui numa cidade um pouco menor, né? Mas todos os pais e mães têm aí os mesmos medos, né? Mas numa cidade como Campinas, eu vim de Campinas, os pais e mães não deixam os filhos normalmente irem nem à padaria sozinhos. Não deixam ir à escola sozinhos, né? Porque tem muito medo. Uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes, né? Uma cidade perigosa. Então, a gente morre de medo, né, dessas crianças andando na rua sozinho. E aí, a gente permite que eles se conectem livremente. A gente não deixa que eles vão, né, à noite, mesmo aqui numa cidade menor, que ele vá à noite na casa de um amigo, mas vai dormir e deixa ele conectado.
Então, ele não pode andar sozinho numa cidade com 60 mil habitantes, mas ele pode andar numa rua com 3 bilhões de pessoas sozinho. Toda vez que ele está conectado, ele está na companhia de outras 3 bilhões de pessoas. E a gente não pode perder isso de vista. As 3 bilhões de pessoas estão na parte da internet que a gente vê, porque tem a parte que a gente não vê. Nós entramos numa parte pequena e superficial da internet. Embaixo dela tem o que nós chamamos de Deep Web. A Deep Web foi criada, gente, de maneira lícita, legal, para armazenar dados sigilosos de empresas, bancos, dados governamentais, dados acadêmicos, mas as pessoas começaram a usar a Deep Web para fazer coisas ilícitas. Porque a Deep Web é difícil de rastrear. Porque na Deep Web só se entra com um programa específico. Muitos adultos nunca tinham ouvido falar da Deep Web até acontecer a tragédia de Suzano. Os jovens conheciam e sabiam entrar. Tá certo? Eu nunca falava, né, da Deep Web, porque eu não vou ficar dando ideia, né? Mas, depois que aconteceu a questão de Suzano, pergunta para os jovens, eles conhecem e sabem entrar, porque eles têm muito mais tempo que a gente. Eles ficam vendo vídeo no YouTube, eles sabem, eles aprendem, tá certo? Né? Ainda abaixo da Deep Web, numa camada mais profunda, a gente tem a Dark Web. A Dark Web, sim, só existe para coisas ilícitas. Na Dark Web, você só entra se você for convidado, né? Você só entra convidado por outra pessoa. A Dark Web, lá acontece pedofilia, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Todo tipo de coisas ilícitas acontece na Dark Web, né? Porque ali sim é muito complicado o rastreamento e por isso, né, ali está a criminalidade. Então a internet é muito mais profunda e muito mais complexa do que nós vemos. Então, se ela é muito mais profunda e muito mais complexa, a gente tem que cuidar de, pelo menos, do que a gente vê, tá certo? Fora o fato de nós termos 3 bilhões de pessoas toda vez que nós conectamos como companhia, essa é a velocidade com a qual a internet se movimenta em apenas 60 segundos, em 1 minuto. Em 1 minuto, gente, são trocadas 18 milhões de mensagens no WhatsApp. Em 1 minuto, são feitos 1 milhão de logins no Facebook. Em 1 minuto, são visualizados 4,5 milhões de vídeos no YouTube. E eu podia aqui falar para vocês de todas as redes. Esta é a velocidade do mundo digital. Quando vocês pensarem no mundo digital, pensem nesta equação. 3 bilhões de pessoas
girando nesta velocidade. Então, nós, quando olhamos para isso, nós temos sempre que pensar o seguinte, né? Qual é a idade certa para colocar isso na mão das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Eu pergunto para vocês, qual é a idade certa para uma criança operar sozinha uma panela de pressão, né? É menos perigoso. Mas, objetivamente falando, eu digo para vocês o seguinte: quando me perguntam qual é a idade certa para dar um celular na mão de uma criança, para ela chamar de seu, né? Então, de presente para ela, né? Não emprestar para ela jogar um joguinho, ver um vídeo. Um celular para criança. Gente, o Inmetro, por lei, tem que colocar uma etiqueta em todos os brinquedos com recomendação de idade. Todos. É lei. Então, naquela figura que eu coloquei para ilustrar para vocês, tem uma etiqueta dizendo, do Inmetro, este brinquedo é proibido para criança de 0 a 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas, tá? Todo mundo aqui já pegou um brinquedo com uma etiqueta do Inmetro indicativa de idade. Vocês podem pegar qualquer celular, de qualquer marca, de qualquer categoria, de qualquer preço, qualquer caixa, virar do avesso, olhar em todos os pontos, vocês não vão encontrar essa etiqueta. Não vão encontrar porque celular não é brinquedo. E se não é brinquedo, não tem que estar na mão de criança. A lei diz, no Brasil, que as crianças são crianças até 12 anos. Depois de 12 anos, vira adolescente. Essa é a resposta jurídica e o que eu acho bastante razoável para esta pergunta. Tá certo? Para as redes sociais, existe também uma resposta jurídica e contratual. Todo mundo aqui que tem rede social fez um cadastro para entrar e clicou numa bolinha que estava escrito assim: li os termos e concordo. Não leu os termos, claro, né? Mas estava lá os termos, né? E nos termos está escrito isso, tá bom? Existe uma idade, né, específica para todas as redes sociais. As redes mais populares, Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat, no contrato, 13 anos para entrar. Por que 13 anos, gente? Porque são todas redes americanas e nos Estados Unidos as crianças viram adolescente aos 13 anos e não aos 12 como aqui no Brasil, né? WhatsApp e Skype, 16 anos, tá? Vimeo, que é um aplicativo também de vídeos, e YouTube, com conteúdo próprio, com consentimento dos pais, 13 anos também. Não estou falando aqui do YouTube Kids. O YouTube Kids é conteúdo próprio, aí é para crianças mesmo, né? E o YouTube absolutamente aberto, sem filtros, e o Tinder, que é uma rede de relacionamentos, só aos 18 anos, né? Aqui, gente, nós temos uma questão interessante, que é o seguinte: se a rede social não pede a idade no cadastro, e você permitiu que o seu filho entrasse sem ter a idade certa, você fez uma escolha. Uma escolha como você faz quando um filme é recomendado para uma determinada idade e você entende que você pode levar o seu filho mais novo. Então, o filme é recomendado para 16 anos, o seu filho tem 12 e quer assistir,
Você é responsável por ele, você quer levá-lo, você assume essa responsabilidade e leva, tá? Então, você é o responsável por ele, você está assumindo essa responsabilidade. É o caso do WhatsApp, tá? Quando a gente faz um cadastro no WhatsApp, o WhatsApp não pergunta a idade de quem está fazendo o cadastro. Então, se você permitiu que o seu filho, menor de 16 anos, tivesse o WhatsApp, você está assumindo esta responsabilidade, né? Agora, se a rede social pede o cadastro, no cadastro, pede a idade, e o seu filho mentiu a idade para entrar, que é o caso do Facebook, que pede a idade, isso é crime. Crime de falsa identidade. Ah, mas Carol, ninguém vai pegar. Não, provavelmente, ninguém vai pegar. Mas você está plantando a semente do estelionato. Você está dizendo para o seu filho o seguinte: olha, meu tesouro, quando você quiser uma coisa que não pode, pode mentir, viu? Para conseguir, tá? A rede social não deixa você ter cadastro agora, mas aí você mente e consegue, tá bom, queridinho? Pronto, é isso que você está ensinando. E aí, meus caros, a palavra convence, o exemplo arrasta, tá certo? Bom, as redes sociais são fato, né? E a gente tem que se perguntar todos os dias qual é o limite do seguro publicar. O que vale a pena mostrar para todo mundo? Eu gosto de dizer para os jovens que já têm as redes sociais o seguinte: eu estou com muita raiva da professora, eu briguei com meu amigo, eu quero mostrar uma foto muito legal minha, eu quero mostrar uma foto muito zoeira do meu amigo, né? A questão é, você teria coragem de pegar o microfone e dizer isso na frente de todo mundo, no pátio, na hora do intervalo na escola? Se a resposta for não, isso não pode ir para uma rede social. Você teria coragem de pegar essa foto e pôr no telão em todas as salas de aula da escola e deixar lá esperando todo mundo chegar quando a aula começar? Se a resposta for não, isso não pode ir para uma rede social. Porque a rede social é a combinação de 3 bilhões de pessoas que rodam naquela velocidade em 60 segundos. Não, Carol, mas você não entendeu. Eu não vou publicar no Instagram. Eu vou mandar só para minha melhor amiga no WhatsApp. Entendeu? Não vai ter essa exposição toda. Tá bom. Não tem ninguém aqui presente que use o WhatsApp. Ninguém. Não tem ninguém aí que está assistindo que use o WhatsApp. Ninguém que nunca não tenha dado um print numa conversa e mandado para outra pessoa. Não tem ninguém. Viu como não tem ninguém? Ninguém se manifestou assim. Tem eu. Não tem. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já pegou um print de uma conversa e mandou para outra pessoa.
Não é verdade? Né? E aí, quando eu faço isso, a conversa, a foto, o fato não é mais meu. Aquela pessoa faz daquilo o que ela quiser. Eu perdi o controle daquela informação, daquela imagem. Gente, não existe segredo de dois, né? Eu pus no mundo digital, não é mais meu. Certo? Então, se eu não tenho coragem de falar isso em alto e bom som, olho no olho, se eu não tenho coragem de pôr no telão, não pode ir para o mundo digital. Seja o mundo digital, o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp, não interessa. Foi para o mundo digital, não é mais meu. É isso que os nossos filhos precisam entender. É isso a fonte de todos os problemas hoje, né? O que mais? Tudo que se publica é para sempre. Colocar qualquer coisa no mundo digital é uma atitude irreversível. E isso hoje pode estragar a vida de uma pessoa. E para os nossos jovens que vão entrar aí daqui a pouco no mercado de trabalho, isso é cada vez mais claro, gente. Porque hoje as empresas pegam um currículo e vão lá na rede social ver quem é aquela pessoa. O que ela está fazendo, o que ela fala, o que ela pensa, né? E um post mal colocado, uma frase mal colocada, pode acabar com um sonho, com uma carreira. Vejam esses dois exemplos. Eu podia dar 10, mas esses dois exemplos aqui. Esse foi um caso de um piloto da Avianca que estava de férias no Nordeste e ficou bravo com o atendimento de um restaurante. E ele quis reclamar do atendimento do restaurante, mas ele fez um post xingando o povo nordestino, usando de palavras de baixo calão e coisas extremamente ofensivas. Isso, gente, não é a minha opinião. O sujeito pode falar, não, mas eu estava dando a minha opinião. Não, senhor. Isso é a sua opinião criminosa. E crime tem consequência. Essa geração está crescendo muito com a ideia de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é lindo, só que tem consequência. Porque quando a liberdade de expressão esbarra no direito do outro, tem consequência. E isso aqui é crime. Ofender um povo é crime. Esse sujeito foi demitido da companhia aérea e não se colocou mais no mercado. Porque nenhuma empresa quer a sua imagem ligada a uma pessoa assim, que pensa desse jeito. Caso tão grave quanto, né, mas numa proporção muito maior, foi dessa atleta grega, Voula, né, que ao chegar nos Jogos Olímpicos, fez um post no Twitter dizendo que os mosquitos do Nilo Oriental, os mosquitos do Nilo Oriental ficariam felizes porque com tanto atleta africano, eles comeriam comida caseira.
Isso não é brincadeira, isso é crime. Ah, eu estava brincando. Não, isso é crime. Não tem graça uma coisa que ofende os outros. Não é engraçado, é criminoso. Essa moça foi desligada dos Jogos pelo Comitê Olímpico no dia que ela chegou. E eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês acham que essa moça levou e se sacrificou para fazer parte de um time olímpico? O que essa moça fez com a vida dela para estar dentro de um time olímpico? Não foi fácil, né, gente? E ela foi expulsa das Olimpíadas por conta desse post. Eu acho pouco, porque as coisas têm consequência. Então, os nossos jovens precisam entender que não é brincadeira. E numa rede social, isso ganha uma proporção gigantesca. Porque a exposição e a velocidade são imensas. Uma outra questão é que nem tudo que está na internet é verdade. A Carol, pelo amor de Deus, né? Isso a gente sabe. Não sabem, não sabem, não sabem. E eu digo para vocês que isso é um problema muito mais dos adultos do que dos jovens. Porque se todo mundo soubesse isso, não existia mais corrente de WhatsApp. Né? Só existe corrente de WhatsApp porque isso não é claro para todo mundo. Não é isso? Isso é um problema mais dos adultos. Aí, gente, quando o povo fica replicando corrente do cachorrinho que vai ser doado, que é mentira, da pessoa que precisa de doação de sangue, que é mentira, do WhatsApp que vai cobrar, que é mentira, do não sei o que é mentira, da greve do caminhoneiro, que é mentira. Tudo isso é péssimo, é tudo mentira. Mas isso pode ter consequências muito graves e chegar ao extremo, que foi o caso da Fabiane. A Fabiane era uma dona de casa de 33 anos, 3 filhos, e começou a correr no Facebook uma notícia que tinha uma mulher que sequestrava crianças e matava. E foi feito um retrato falado dessa mulher. E as pessoas começaram a compartilhar isso, dizendo: compartilha até chegar nas autoridades. E um dia a Fabiane foi reconhecida como essa mulher. E ela foi linchada e foi espancada até a morte. E ela não tinha nada com isso. Na verdade, a polícia de São Paulo disse que nunca foi dada uma notícia do crime parecida com essa. Isso foi uma invenção que foi sendo compartilhada. Todo mundo que compartilhou sem checar matou um pouco a Fabiane. Então, a gente precisa, nós, pararmos e ensinarmos os nossos jovens que se você não tem certeza da informação, não passa para frente. Ou você checa, ou você não passa para frente. O tempo que você vai demorar para compartilhar é o tempo que você vai demorar para checar. Se você não tem como checar, não passa para frente. Porque imaginem vocês amanhã, um vizinho briga com você, não vai com a tua cara, pega uma foto tua e escreve assim:
estuprador. Compartilha até chegar nas autoridades. Até desfazer esse mal-entendido, a tua vida está estragada. Então, não compartilhemos, né, o que a gente não tem certeza. E mais uma coisa, gente, muito cuidado com essas coisas que parecem inofensivas nas redes sociais. No mundo digital não existe almoço grátis, né? Eles te dão uma coisa e querem outra coisa de volta. O que eles querem de volta? Seus dados. É isso que eles querem de volta, né? Porque dados são coisas valiosas no mundo digital. Então, esses testes aparentemente inofensivos nas redes digitais, você clica para fazer o teste e você é mandado para uma outra página, para você entrar com a sua rede, né, com a sua conta na sua rede social. Quando você entra com a sua conta, para você saber o resultado, tem lá escrito numa letrinha miúda que você concorda com os termos 4.5. Você só quer saber o resultado, você estava entediado e foi lá fazer um teste tonto. E quando você clica, você está cedendo o seu perfil, as suas fotos, os seus amigos, né? A sua privacidade. Então, antes de sair clicando, é preciso prestar atenção. Essas empresas não vão ficar criando coisas se não quiserem algo em troca. Tá certo? Para terminar essa parte, algumas perguntas que, como pais, né, é importante que vocês, né, que a gente reflita. A rede social que seu filho pertence está adequada à sua idade? Né? Quando eu pergunto isso, eu sempre me lembro de uma história que meu filho estava no 5º ano e começaram a passar uma mensagem e as mães mandaram no grupo de mães do WhatsApp uma mensagem assim: pessoal, estão transmitindo uma mensagem entre as crianças no WhatsApp e as crianças estão com medo dessa mensagem. Fala para eles pararem de passar entre eles, as crianças que tinham WhatsApp. Meu filho não tinha, né? Nem WhatsApp, nem celular. E aí a mensagem era assim, uma moça falava assim: oi, meu nome é fulana, eu tenho 16 anos e eu morri dia tal. Gente, era um fantasma. Na nossa época, a gente tinha medo da loira do banheiro, né? Loira do banheiro versão 3.0. Ela veio assombrar no WhatsApp. Aí, eu pensei o seguinte, eu falei, as crianças estão com medo de um fantasma no WhatsApp. Sabe o que é isso? Se essas crianças têm medo de fantasma, elas não deviam ter o WhatsApp. Ferramenta errada na mão errada. Elas são tão crianças que têm medo de fantasma. Se elas estivessem preparadas para a ferramenta, elas iam escutar essa mensagem e dar risada, né? Então, seu filho está preparado para a ferramenta que ele tem na mão, né? Você tem domínio, você pertence à rede social que o seu filho pertence? Porque se você não pertence, você não sabe o que ele está fazendo. Porque hoje as redes sociais, cada vez mais, estão usando de ferramentas, de conteúdos
efêmeros, né? As lives, os stories, que ficam pouco tempo no ar. Se você não pertence, você não está vendo o que ele está fazendo, né? Se você não tem domínio, você está perdendo o que ele está fazendo. A rede social do seu filho está configurado de acordo com a sua idade, né? Então, se ele mentiu a idade para entrar, gente, e ele chutou lá 1980, a rede social dele acha que ele tem 39 anos. Já aconteceu com todo mundo aqui. Você entrou no Google e procurou para comprar o preço de uma geladeira. Depois você foi entrar nas suas redes sociais, ficou pipocando oferta de geladeira. Se a rede social que o seu filho pertence acha que ele tem 39 anos, ela está oferecendo para ele conteúdo para uma pessoa de 39 anos. Tá? Então, se ele mentiu a idade para entrar, pelo menos vai lá e põe 13 anos, que pelo menos é o mais próximo do que ele tem, né? Você conhece todas as configurações de privacidade da rede social do seu filho? Aqui, gente, entra todos os jogos também. Porque todo aplicativo que a gente baixa no celular pergunta assim: você permite que esse aplicativo saiba da sua localização, mesmo quando não está sendo usado? Gente, aplicativo que precisa saber nossa localização é o Waze, Google Maps. Por que um aplicativo de jogo precisa saber nossa localização? Seu filho está sendo rastreado. Então tem que ter paciência, sentar e olhar aplicativo por aplicativo e desligar todas as localizações, né? Porque não tem necessidade, tá? Fora Pokémon, caçador lá de Pokémon, né? Que precisa. Quantas vezes por semana você olha o histórico de navegação do seu filho? Agora tem aplicativos que dá para rastrear isso bem, eu vou sugerir alguns para vocês, tá? Gente, pode passar. As redes sociais vieram para trazer coisas boas, mas vieram para trazer vários problemas. Eu escolhi duas para a gente conversar, né? Agora para a última parte da nossa conversa. O WhatsApp e o YouTube, que são os mais usados nessa faixa etária, né? Que os nossos jovens aí estão. O WhatsApp, eu tenho certeza absoluta que ele foi criado pelo capeta, para que a gente nunca mais tivesse paz na vida, né? Para que a gente pudesse ser encontrado qualquer hora, do dia ou da noite, se fosse incomodado aos finais de semana, as pessoas achassem que a gente tivesse obrigação de ler e responder 3 segundos depois, né? A qualquer hora, qualquer dia. E eu acho que essa frase define bem os grupos de WhatsApp, né? A máfia do WhatsApp é maquiavélica, trabalha na surdina, por baixo dos panos, faz conluio, chantagens, aumenta pequenos detalhes, deturpa fatos, diagnostica o indiagnosticável, numa histeria grupal que só faz crescer barulhenta e desordenadamente. O WhatsApp tem 4 problemas, né, resumidamente. O primeiro, né, é que nada que a gente escreve tem tom, né? Todo mundo aqui já deve ter passado pela situação de escrever alguma coisa, principalmente os homens, né? De escrever alguma coisa e a outra pessoa responder assim: por que você está bravo comigo? Né? Ué, você perguntou, eu respondi, né? Você perguntou, eu respondi, né? Eu mando uma lista de coisas para o meu filho, ele responde
S de sim. Eu falo para ele: Inácio, o que você faz com todo o tempo livre que você ganha, me respondendo assim tão sucintamente o que eu te pergunto, né? Porque S, né? Então, não tem tom, né? E isso é fonte de muito problema. Porque aí a outra pessoa entende na pilha que ela tá, interpreta como ela quer, já cria a história que ela quer e o problema está armado, né? Gente, tudo que você diz e que os filhos, né, de vocês, os nossos filhos dizem, está registrado com nome e telefone. Antigamente as pessoas diziam bobagem, o vento levava. Agora está lá, escrito, a prova já está feita. De 2016 até o início de 2019, os processos nesse sentido cresceram 400%. Tá? Porque a prova já está constituída. Não dá para dizer, não fui eu, não foi bem assim, não foi o que eu quis dizer. Está escrito, né? Está escrito, está dito. Está o seu nome, seu telefone. Está escrito e assinado. Né? Não dá para voltar atrás. É irreversível. Tá certo? A gente já conversou. Não existe segredo de dois. Uma vez mandado, a pessoa faz o que ela quiser com aquela mensagem. E às vezes, gente, a pessoa não multiplica aquilo por mal. Ela manda aquilo, né? Não é por maldade. Manda às vezes para mostrar, mas aquilo acaba se desdobrando de uma forma ruim. E você é conivente, né, com tudo que você compartilha, com tudo que você espalha. Eu queria mostrar para vocês duas decisões, né, extremamente importantes nessa área, que mudaram um pouco o rumo dos processos nesse sentido. Essa foi uma decisão do ano passado, que um juiz, um desembargador do tribunal aqui de São Paulo, ele condenou a administradora de um grupo por ofensas ocorridas dentro do grupo. Então, ele condenou a pessoa que ofendeu e a administradora, dizendo o seguinte: você, administradora, tem que cuidar do grupo. Se você não cuidou, condeno você também. Tá? Você devia ter mandado eles pararem, você devia ter expulsado eles do grupo. Não fez, está condenada também. Então, se vocês são administradores de grupo, ou se os seus filhos são, vocês são responsáveis, né? Dois caminhos. Coloquem as regras claras na descrição do grupo. No primeiro problema, expulsa quem está dando problema do grupo. Sai, tira. Ou, que para mim é o melhor caminho, põe todo mundo de administrador. Que aí a responsabilidade é compartilhada, é de todo mundo. Tá bom? Todo mundo responde junto. Para grupo de jovens, essa é a melhor saída, porque aí todo mundo responde junto. Tá? E uma outra decisão interessante, vocês falaram que já tiveram uma conversa sobre bullying, né? Mas uma outra decisão interessante foi esse juiz que condenou 19 pais a pagarem uma indenização de bullying, porque ele condenou quem xingou, quem riu, quem bateu palminha. Porque ele disse o seguinte: sem plateia não tem bullying. Então, não me venha dizer que, não fui eu que xinguei, não fui eu que comecei. Você deu risada? Você bateu palminha? Você está incentivando, querido. Vai pagar também.
e condenou os 19 pais do grupo, né? E ele termina a sentença falando assim: incumbe aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos incapazes sob a sua guarda, né? Então, dizendo, e eu digo para vocês, os juízes estão bem sem paciência nesse sentido, né? Condenando mesmo, né? Porque é preciso essa vigilância constante. E aí, gente, um assunto que vem nos preocupando absurdamente é a questão, né, nós já estamos terminando, é a questão do sexting, tá? O que é o sexting? O sexting é a troca de conteúdo sensual ou sexual entre os adolescentes. Quando eu terminei meu mestrado, em 2011, a gente falava de sexting no ensino médio. E hoje, a gente tem visto o problema no 6º ano. Tá? É o famoso manda nudes, tá? Isso é o sexting, né? E onde isso acontece? Muitas vezes as fotos são mandadas da namoradinha para o namoradinho, como prova de amor, numa situação ali de confiança. Às vezes as meninas mandam para os meninos como brincadeira para instigar os meninos. Estão em casa, numa festinha, num churrasco e mandam. E eu digo para vocês, eles fazem muito mais do que vocês imaginam. Mas é muito mais mesmo. Tá? É muito mais. E aí, quando acontece, quando vem à tona, é difícil lidar com a situação. Eu acompanhei um caso de uma menina do 8º ano que mandou uma foto para o namorado da classe e esse menino pegou essa foto e mandou para 3 amigos, como um troféu, como se ele tivesse conseguido um troféu. Um desses amigos pegou essa foto e mandou no grupo do inglês. No grupo do inglês tinha uma menina da classe deles, dos dois. Essa menina pegou a foto e mandou no grupo da classe. E aí os pais ficaram sabendo. Nós entramos com a ação contra todos. Todo mundo que mandou. Ok, entramos. Estamos processando todo mundo. Pergunto para vocês, adianta? Não. Tá bom, vamos processar todo mundo, vai ter indenização. Mas resolve? A menina foi tirada da escola, trocou de escola. Pergunto para vocês, adianta? Essa foto vai voltar na vida dessa menina inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E se isso não for suficiente para convencê-los que isso é um problema que vai acompanhá-los a vida toda, a SaferNet, eu trabalho com isso todos os dias. A SaferNet é uma organização não governamental que trabalha junto ao Ministério Público Federal em combate a crimes digitais. Eles tiram, gente, por mês, 1000 sites de pedofilia do ar no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de pornografia infantil do mundo. Tá? Alguém aqui assistiu a série da Netflix, Madeleine? Não? Lembram-se do caso da Madeleine? Aquela menina inglesa que sumiu num hotel em Portugal? Daí você ficou muito angustiado e não assistiu mais. Tá. Assistam. É extremamente angustiante, mas é muito bom.
Então, é um documentário, e num dos capítulos aparece um casal que teve um menino desaparecido também, e que eles vão até uma organização, a maior do mundo, que cuida, né, de crianças desaparecidas em situação de risco sexual. E eles vão atrás do filho deles. E essa organização começa a mostrar para eles os arquivos de pedofilia. E eles encontram a foto do menino lá. O menino, a foto do menino está lá. E mostra, né, leva a crer que provavelmente o menino foi encomendado. Que é uma desconfiança do caso da Madalene, que ela tenha sido encomendada. Então a foto da sua menininha, bem criada, bonitinha, que foi feita como prova de amor para o namoradinho, está sendo vendida num site de pedofilia internacional. Porque esses caras na Dark Web têm máquina que roda 7 dias da semana, 24 horas por dia, rastreando esse tipo de material. Porque eles só fazem isso. Esse tipo de crime, gente, existia antes da internet? Claro que existia. Pedófilo sempre existiu. Só que antes da internet, o sujeito era pedófilo, ele não podia chegar num bar e dizer assim: oi, eu sou pedófilo, mais alguém aqui? Eu tenho um material, vamos trocar? Ele não podia. Então, ele ficava recolhido à sua individualidade, à sua marginalidade. A internet deu força para esse cara. Na internet, ele encontrou gente como ele. Na internet, ele fez comunidade. Na internet, ele passou a trocar material. Na internet, ele passou a ganhar incentivo. Na internet, ele passou a ter dica. E por isso esses crimes só cresceram. E os nossos jovens estão produzindo material para esses criminosos. Então, gente, por favor, né? Convençam nossas crianças e os nossos jovens que a única maneira de não se expor nesse caso e de se proteger nesse caso é não produzir material. Não há outra maneira. É a única maneira. Tá certo? É a única maneira, ok? Não, eu não quero atrasar vocês. Pode ir. E aí, para falar rapidamente do YouTube, então para falar rapidamente do YouTube, o YouTube é um lugar de inúmeras possibilidades, mas um lugar que pode ser muito perigoso, né? Dependendo do que os nossos filhos estejam vendo lá. O que me preocupa no YouTube? Hoje, muitos pais batem no peito para dizer, né? Na minha casa, filho meu não assiste em hipótese nenhuma novela da Globo. Óbvio que eu não estou aqui para fazer propaganda da novela da Globo, né? Mas nós assistíamos novela da Globo, né? Pelo menos eu assistia a novela da Globo, né? E eu acho que tem gente aqui que também assistia. E por que eu assistia a novela da Globo? Porque na minha casa só tinha uma televisão quando eu era criança. Porque nessa televisão só passava 4 canais. Porque desenho só tinha de manhã. E à noite passava o Jornal Nacional, que a gente não podia dar um pio,
e depois a novela da Globo, não era isso? Então, o que tinha para assistir? Novela da Globo. E a novela da Globo era ruim pra caramba pra gente. Tinha sexo, sim. Tinha violência, sim. Tinha um monte de coisa imprópria. Mas tinha pai, tinha mãe, tinha irmão na sala, assistindo junto. Então, por mais impróprio que fosse, tinha a oportunidade, de vez em quando, da mãe dizer: que horror essa Maria de Fátima, isso não se faz com uma mãe, né? E colocar ali, vocês não lembram da Maria de Fátima? Poxa, né? E colocar ali um valor, né? Ensinar ali alguma coisa. E agora, o que os nossos filhos estão vendo, Martina? O que os nossos filhos estão vendo? Os nossos filhos estão vendo esse povo aí, né? Planeta das Gêmeas, com 10 milhões de inscritos. Canal da Lelê, 4 milhões e meio de inscritos. Essas meninas é para quem tem menina menor, né? Menorzinha gosta dessas meninas que gritam, né? A Flávia Kalina, eu diria que é a melhorzinha aí traz aí um pouco de artesanato, né? Assim, de ensina aí. Com 6 milhões de inscritos. Os irmãos Neto, né? Essa febre, né? O Lucas com 23 milhões e meio de inscritos e o Felipe com 31 milhões de inscritos. E o PewDiePie, hoje o maior youtuber do mundo, ele é um gamer, com 90 milhões de inscritos. Gente, esse povo arrasta multidões. Vocês concordam? Né? E o que eles estão falando? Então, o Felipe Neto, né, é um cara que grita o tempo todo. O Felipe Neto é um cara que alcança muita gente. É um cara que fala palavrão o tempo todo. É um cara que chama de idiota, de burro, todo mundo que trabalha ali filmando com ele. E é um cara que popularizou, levou para as revistas escritas e faz no show dele, ao vivo, essa brincadeira que foi para as escolas nesses termos chulos. Com esse você casa, mata ou trepa. Então ele pega celebridade, no show ele pega gente da plateia e pergunta: com esse você casa, você mata ou você trepa? Isso é o tipo de valor que a gente quer para os nossos filhos? Agora, nós estamos assistindo esse cara com os nossos filhos para dizer: filho, isso não é bacana? Ou eles estão lá assistindo sozinho, né? Isso é péssimo, mas pode piorar. Tem o zóio, com 10 milhões de inscritos. Então ele está falando para 10 milhões de pessoas. O Zóio gravou um vídeo dizendo que tinha estuprado a ex-namorada. Aí o Ministério Público caiu em cima, ele falou que estava brincando. Ele propôs uma série de desafios
que entre eles estava pôr um clipe na tomada para sentir a intensidade do choque. Entre eles estava ir até um posto de gasolina, tomar um pouquinho de gasolina num copo. Ele arrancou um dente online com um alicate. E aí, gente, qual que é o extremo disso? O que aconteceu com o Gustavo. Esse menino de Santos, que com 13 anos, morreu jogando online. Ele estava no quarto, dentro de casa. Talvez os pais achassem que ele estava o mais seguro possível. Pô, jogando videogame dentro de casa, jogando no computador, né? Dentro de casa, no quarto. Os meninos que estavam jogando online com ele, viram ele morrer enforcado. Porque ele foi fazer um desafio de um youtuber. E ele morreu enforcado. Jogou a vida fora aos 13 anos. Essa menina, a Adriele, que jogou a vida fora aos 7 anos, que foi fazer o desafio de um youtuber, aspirou desodorante, morreu asfixiada. Então, gente, né, para a gente terminar, controle é fundamental. Embora as empresas gastem muito dinheiro e pesquisa e tempo, hoje apenas 18% dos celulares têm controle parental. Nós temos no mercado vários aplicativos gratuitos e pagos, né, para controle parental. O que não pode é pôr essa panela de pressão na mão das nossas crianças e dos nossos jovens sem controle. Eu recomendo particularmente o Family Time e o Google Family. Funcionam tanto na Apple, né, como para Android. O Find My Kids eu uso para rastrear, né? Ele é um rastreador. Então você pode saber onde a criança está, né? Meu filho tem 13 anos, né? Onde o meu filho está em qualquer lugar, e ele tem um chat que você pode chamar, se, né, você quer chamar. Ele é só um rastreador. O Family Time e o Google Family, esses dois são mais completos. Eu uso o Family Time. Nele você pode pôr filtros de palavras, quer dizer, o seu filho não consegue abrir determinadas páginas, determinados vídeos, porque ele filtra certas palavras. Você pode pôr tempo de uso, ele te dá relatórios completos de acesso, tanto do que foi acessado como o tempo que foi acessado. Ele é muito rico, tem muitos detalhes. E uma das características mais interessantes dele é que você remotamente, né? Então, por exemplo, sei lá, você está trabalhando, aí você olha, o adolescente está conectado. Aí você fala, ó, você já está conectado há 1 hora, desconecta e vai estudar. Ou você está deitado, você olha, ele está conectado, ó, vai dormir. Aí você olha daqui a pouco, você continua conectado, vai dormir. Você olha, eu falei para você desconectar. Pá, você derruba o celular. Você trava o celular remotamente. Você desconecta. Tá? Isso é fantástico, né? Então, e aí você baixa no seu celular, pega o outro celular, faz, você faz faz o pareamento, né? Depois disso, ele não consegue mexer em mais nada. O controle é todo seu, né? Ele não consegue desinstalar, tá? O controle é todo seu, né? Fica todo na sua mão, tá? Então, gente, isso não é invasão de privacidade, tá? Isso não é como você é chato, isso não é um absurdo, isso não é tirania, isso é
proteção. Isso é proteção, tá certo? Isso é proteção. Então, para terminar, eu vou usar esse texto da Cassiana Tardivo, uma psicopedagoga, que eu acho que amarra bem toda a nossa conversa. Por favor. Os filhos do quarto. Antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje, os temos perdido dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e, ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias, e as crianças estão ali, dentro dos seus quartos, e por isso pensamos estar em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda que vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados num mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com os seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar, se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre já sabem o que os seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto e amar, mandar para os amigos, pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente. Mas como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto. Então, faço a você um convite, por favor, aceite. Convido você a tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, de tabuleiros, e ter os seus filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana à noite. E jogue, divirta-se com eles. Escute as suas vozes, as falas, os pensamentos, e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho, e que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com as brincadeiras no quintal. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Todos os meus contatos, tá bom? Foi um prazer. Nossa, doutora Carolina, eu acho que ela merece ser aplaudida em pé. Vamos mais uma vez, por favor. Eu nem vi a hora passar, acredito que vocês também nem viram a hora passar. Como a dona Nazaré falou no início, vamos compartilhar todo esse conhecimento que nós tivemos hoje. A transmissão da TV Boituva está acontecendo. Compartilhem, né, nas suas redes sociais para que o maior número de pessoas possível tenha acesso a essas informações. Imagina, esse material está à disposição. Se vocês Sim, nós temos esse material, podemos encaminhar para os pais. Gostaria de chamar a dona Nazaré e a Ivani para dar uma palavrinha em agradecimento à doutora. E, mais uma vez, muito obrigada, doutora, pela sua presença.
Quem sabe a gente deixa no nosso calendário anual uma palestra com a doutora Carolina. Caso alguém tenha alguma pergunta, também estamos à vontade. Pode erguer a mão. A Momo. Vamos falar sobre a Momo. Para concluir a fala da doutora, então, quem tiver mais alguma pergunta? Bom, né? A Momo, houve aí uma dúvida se ela realmente existiu, né? Assim, se ela apareceu em alguns vídeos infiltrada, né? Não ficou provado que ela tenha aparecido em vídeos do YouTube, mas a questão é o seguinte: a proteção eu peguei uma foto dela, mostrei para minha filha, né, que acabou de fazer 6 anos, que tinha 5 anos, e falei: olha aqui, é assim, ensina a fazer coisa errada, é feio, não pode, se aparecer tem que chamar a mamãe na hora, tá? Ela ficou morrendo de medo, passou uma semana sem querer ir no banheiro sozinha. Ai, nossa, mas você está assustando a menina? Não, estou falando do mal. Estou mostrando que o mal existe, né? E se tiver o cuidado de colocar no YouTube Kids, que, embora tenham falado que ela realmente apareceu no YouTube Kids, eles imediatamente correram para fazer toda a blindagem, toda a proteção, para que não houvesse mais aparições. O YouTube aberto é muito perigoso, gente. Para ter, não só a Momo, mas para ter vídeos infiltrados, que começa com um vídeo da Pepa e depois descamba para uma coisa violenta, uma coisa sexual, para ter um vídeo de desenho bonitinho, eu dei o exemplo da Pepa, mas qualquer vídeo bonitinho, de princesa, e depois descamba, é muito mais fácil. Então, criança, se for ver vídeo, tem que pôr no YouTube Kids, que aí é protegido. Tá bom? Mais alguém? Isso, a baleia azul, que também eram desafios que né, o final também levavam aí, podiam levar também a questão do suicídio, né? Exatamente. Então, essa é uma questão do monitoramento constante, né? Que a primeira mensagem que um pai, uma mãe pega com informações estranhas, você já precisa acender o alerta vermelho e conversar sobre isso, né? Porque não é razoável. Desafio é um troço perigoso, né? Desafio. Por que você precisa ser desafiado? O que você tem que provar para alguém, né? Desafio bacana é esporte, não é isso, né? É ligado ao esporte, é uma coisa organizada, né? Esse tipo de desafio desorganizado vai levar a coisas ruins necessariamente, né? Foi uma coisa bem perigosa, né? Foi mesmo. Tá. Assim,
o Disque 100 é um caminho sempre que leva à denúncia de pedofilia, sempre, tá? A SaferNet tem todos os caminhos de denúncia de pedofilia para que eles investiguem site, derrubem site, vá atrás. E a polícia, que pode ser a Polícia Civil ou a Polícia Federal. As duas têm um caminho ligado exatamente para ir atrás de pedofilia. O que o pai, né, não deve fazer? Tentar fazer o caminho sozinho. Porque quando ele tenta fazer o caminho sozinho, eu vou pegar esse cara, eu vou dar porrada nesse cara, ele perde a pessoa. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é levar para a autoridade certa. Por quê? Porque muitas vezes a autoridade já está com essa pessoa no alvo e só precisa de mais algumas coisas para pôr ali mais alguma informação. Então, não tente fazer sozinho, né? Não tente tomar as providências sozinhos. Leve para a autoridade, porque a autoridade vai saber pegar, né? E vai tomar o caminho certo. Porque quando o particular tenta tomar as providências sozinho, ele acaba perdendo o cara. Porque a pessoa, o que ela faz? Ela nunca tem uma vítima só. Ela tem vários ao mesmo tempo. Quando um começa a não dar certo, ela abandona e continua com os outros, entendeu? Então, por isso, ao primeiro sinal, leve à autoridade. Isso é o mais importante. Tá bom? Mais alguém? Então, finalizando o nosso encontro, eu vou passar a palavra para a dona Nazaré. Mais uma vez, em nome do Colégio Objetivo Boituva, eu quero agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por essa manhã abençoada, né? Se esse fio condutor não tem razão nem sentido a nossa vida. Então, eu quero agradecer muito a Deus por esse evento. Quero agradecer aos pais. Quero agradecer a alunos, porque tenho vendo aluno do Colégio Objetivo, aluno da Unip, que Deus abençoe vocês por estarem aqui. Quero agradecer aos convidados. Quero agradecer à Câmara Municipal por ter cedido esse espaço gentilmente, para que a gente pudesse também, tendo a oportunidade com os ouvintes aqui da TV Boituva, que muitos podem estar ouvindo em tempo real, mas vai ficar à disposição para as pessoas que se interessarem, essa grandiosidade, essa maravilha que foi estarmos nessa manhã com a doutora Carolina de Felipe. Olha, eu fiz um resumo assim, bem rapidamente, porque eu me encantei. Nosso colégio Objetivo é família. E a gente realmente tenta mostrar nas nossas reuniões de pais a diferença que filho e aluno. Filho fica muito tempo com a família. E no colégio fica uma parte, e ele já não é mais filho, ele é aluno. Então, nós precisamos dessa união para que realmente a gente consiga ter essa maravilha de que a doutora Carolina passou aqui. No meu resuminho, eu coloquei que nós precisamos, que a vida mesmo é o amor. O amor é muito importante, o amor incondicional, né? Até falo para os pais, socorram os filhos, esqueceram alguma coisa, deve trazer para eles, mas que não vire rotina. A criança tem que criar independência e crescer. E, na verdade, nós criamos nossos filhos para o mundo, não são nossos. E o vínculo fica, porque o vínculo do amor, ele sempre vai saber que ele foi amado. A criança amada tem a diferença no mundo, porque ela sempre vai praticar o bem. Então, o que acontece no nosso mundo, infelizmente, é que muitos não foram amados. E nós precisamos distribuir esse sentimento maravilhoso que é o amor de Deus para todos.
Ela falou da verdade. Meu pai dizia para mim que a verdade é soberana. A verdade de um telefonema ou alguém apertou a campainha na sua casa ou ligou para você, fala que eu não estou, você já está mentindo. Fala que você não pode atender naquele momento. Fala que eu posso ser depois, é urgente, eu paro de almoçar e eu vou atender. Ou manda um recadinho, diga que eu estou, mas eu estou em reunião. A verdade é soberana, faz parte. Porque mentir para alguns, para alguém, para muita gente, não tem problemas, mas para Deus não dá. A minha resposta não é humana, é divina. Então nós precisamos pensar que nós vivemos em sociedade para o bem comum. E seu exemplo é tudo. Mãe, pai, olha a importância e responsabilidade que ela falou dos limites. Se nós não dermos limites para os nossos filhos, o que será? E muitos pais estão sedentos, pedindo, implorando orientações. E aqui veio, muito clara. Quando nós falamos do bullying também, foi muito claro, porque a gente pôs leis. Porque o desconhecido não sabe da gravidade, dos perigos, e que você vai responder pelos atos dos seus filhos. Então, a importância de saber que o celular não é brinquedo, ficou muito claro. E os cuidados? Nossa vida, nós precisamos de todos os cuidados que ela falou naquela linda pirâmide, né? Da importância da sobrevivência. Nós precisamos sobreviver, nós precisamos estar nesse mundo, mas com uma missão. A nossa missão como educadores, como diretora de escola, é mostrar que tudo dá certo, nossa vida cada dia vai ser melhor, mas depende de cada um e depende do que você tem no seu coração. Que é aprendendo, divulgando e ensinando. Eu falo para os alunos, não adianta ler um bom livro e engavetar, deixar guardado. Partilhe, compartilhe com segurança. Ela falou da importância dos perigos dos seus dados, de você confiar, ou receber uma mensagem e já mandar para o outro, nem saber se é verdade, é tudo falsa. Eu tenho situações aqui verdadeiras que falavam, olha, acontecendo uma coisa assim, ia ver, não era nem aqui, era em outra cidade, em outro estado. Então as pessoas passam um viral e nem sabem se é verdade. Por isso, cuidado. Agradeço, estou feliz, muito feliz por todo esse esclarecimento. É isso que a gente faz na vida, fazer o bem e sempre o bem. Assim nós vamos ter uma sociedade, com certeza, mais feliz, e é o que nós desejamos, que nossos filhos realmente sejam felizes, mas com coerência, com senso crítico, não na submissão, mas no entendimento, no diálogo. O diálogo é tudo. Converse com seus filhos, façam do almoço, do sair do colégio até em casa, momentos maravilhosos, inesquecíveis, porque esqueceram. O celular é um vício e é perigoso. Ela falou muito claro sobre o WhatsApp. Tudo é importante, mas tem a palavra limite e os cuidados. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e vamos divulgar tudo isso que aprendemos hoje. Felicidades a todos e sucesso. Eu convido a todos para virem aqui na frente para a gente fazer uma foto com a doutora e nós finalizamos o nosso encontro. Nós temos um lanchinho para quem quiser tomar um café, um chá aqui na sala ao lado, tá bom? Aos pais, muito obrigada pela presença, aos pais e responsáveis.